mais uma vez aqui com vocês. Obrigado por acompanharem. Como eu falei num vídeo anterior, né, para quem não viu, recomendo o vídeo sobre a questão dos erros e dos acertos e da abordagem de trabalho, que são meio continuidade. Esse daqui eu vou falar sobre o processo de desenvolvimento que eu citei no vídeo anterior. Falar mais da estrutura cerebral e como eu vejo isso e como se dá o trabalho da psicoterapia, né, na estrutura cerebral. E a medicação também, a forma como eu trabalho, como eu vejo. Bom, eu brinco que a criança, ela é perita em uma coisa, em sobreviver. Ela precisa sobreviver. E para sobreviver, ela precisa se adaptar, porque sozinha ela não consegue. Ela precisa se adaptar ao ambiente que a cerca, que basicamente é pai e mãe, irmãos, a casa onde ela nasceu e mora. Então ela vai encontrando caminhos para lidar com aquelas situações. Não é à toa que a criança tem um desenvolvimento cerebral, a plasticidade cerebral, a adaptabilidade cerebral espetacular, fenomenal, como nunca mais será na vida. Porque ela precisa absorver todo o ambiente e aprender como lidar. E isso é uma estruturação cerebral. E é por isso que é muito difícil às vezes mudar depois. E é por isso que as coisas que acontecem mais cedo na nossa vida têm um impacto tão marcante, tão grande. Porque a criança precisa, ela não consegue sobreviver se ela não for cuidada. Ela não pode chegar, né, eu brinco, chegar para os pais e falar, tchau, tô indo embora, não tá legal aqui. Não, ela tem que se adaptar àquele meio porque ela precisa dessa proteção, que ela não consegue prover ela mesma. Um outro jeito de falar, que é um livro que eu postei várias frases dele, volta e meia eu vou remeter a ele, que é o Porquê o Amor é Importante. A criança não consegue se autorregular. Então ela é dependente do adulto, de um outro. Mas isso é tema para outros vídeos. Isso vai estruturando o cérebro, criando caminhos preferenciais no cérebro. Ou seja, vai moldando a forma como nós vamos lidar com o mundo, as respostas que nós teremos, os caminhos. É como uma trilha na mata, que você vai passando, e aquilo vai ficando cada vez mais aberto, cada vez mais claro, até que vira um caminhozinho, uma ruazinha e uma estrada pavimentada. E isso é desenvolvido como resposta ao ambiente, ou seja, é funcional, é um mecanismo de sobrevivência. Só que aquelas coisas que foram funcionais num dado momento da vida, num outro momento pode se tornar extremamente disfuncionais e limitantes. E aí é a hora que precisa da mudança, é a hora que você chega numa coisa e fala, mas eu estou fazendo assim, não funciona. No vídeo de erros falei muito sobre isso. E tenta fazer e não funciona, ou seja, se torna disfuncional, porque não há aprendizado de uma outra forma de fazer. Aí é a hora de começar a abrir um outro caminho. Lógico que isso não é fácil. E no vídeo de doença e saúde, da abordagem de trabalho, eu falo, quer dizer, se é doentio, ou seja, limitante, disfuncional, está na hora de começar a trabalhar um outro lugar e abrir outro caminho. Outra trilha na mata, que vai virar um caminhozinho, que vai virar uma viela, uma ruazinha, uma estrada, uma avenida. Para poder passar. Mas o ideal é deixar um e do outro? Não, é ter várias possibilidades de caminho, né? Quanto mais ferramentas você tem na sua caixa de ferramentas, menos dificuldades você vai ter, mais respostas para mais situações diferentes você terá. A história da chave de fenda e do martelo. Quem só tem martelo, tudo que vem na frente é prego, inclusive parafuso. Se você tem uma chave de fenda, é melhor. E esse processo, obviamente, é lento. Como eu falo na postagem do Terapeuta Mole Cabeça Dura, tanto fala até que cura. Porque depende de uma reconfiguração, de uma reestruturação cerebral, no momento que o cérebro já não está mais tão propício, tão aberto a se moldar. Ele ainda se molda, mas não como uma criança, um recém-nascido que está
no seu ápice, que é vital para ela fazer aquela modulação. Então tem toda uma reestruturação. Os caminhos que eu falo seriam como se fossem caminhos neurais, de conexão de neurônios. E aí, como que eu vejo onde a medicação entra? A medicação entraria não numa coisa para estruturar os caminhos, porque ela não tem esse poder. O que estrutura os caminhos é a repetição, é o alimentar o lobo bom, alimentar a saúde. Quem não viu o vídeo, veja, né, sobre a abordagem de trabalho, que eu falo desse paralelo de saúde e doença. Ela não tem essa potência. O que tem essa potência é a repetição, é fazer diferente no mundo, é pensar diferente, é estimular esse caminho cada vez mais, e tem várias formas para isso, desde as mais teóricas, e a psicoterapia ser um laboratório de experimentação para praticar no mundo, que é o que reforça a mudança. Lógico que é difícil, porque é defasado no tempo, na idade. E a medicação, ela faria o quê? Ela seria um facilitador, um aditivo que é colocado, uma coisa como na atividade física, às vezes a gente usa algum suporte, algum apoio para facilitar o movimento enquanto a gente não consegue, ou na vida mesmo, para esse caminho que é a avenida que foi aberto, que está disfuncional, deixar de ser tão preferencial assim e possibilitar a abertura de novos caminhos. É um convite. Por isso que muitas vezes as pessoas falam: pô, tomei remédio, não adiantou nada, não resolveu, parei de tomar, voltei a ficar como era antes. Ele prepara o terreno. A psicoterapia é que vai lá, planta semente, rega e permite aquilo florescer e germinar e fazer essa mudança. E isso tem implicações nas conexões dos nossos neurônios, por isso que leva tempo, por isso que é difícil. E o remédio é um agente facilitador, catalisador, se preferirem assim. E eu, com esse canal, com esse conteúdo, espero ser um agente facilitador para vocês também, com essas degustações de psicoterapia. Muito obrigado a todos.